Se você voltar no capítulo 14, você vê Deus enviando do céu 3 anjos com 3 mensagens de advertência para serem dadas ao mundo inteiro. Apocalipse 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a todos os que habitam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo, dizendo, temam a Deus e deem glória a ele. Seguiu-se a este o segundo anjo, dizendo, caiu Babilônia, e se tornou morada de todo demônio. Terceiro anjo, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na mão, também beberá do vinho do furor da ira de Deus. Então você tem 3 anjos mandados por Deus para regimentar o mundo inteiro para se preparar para o juízo de Deus. Aí a contrafação, o diabo manda 3 espíritos imundos para regimentar o mundo inteiro para se posicionar contra Deus. Os 3 anjos querem que o mundo se posicione ao lado de Deus. Os 3 espíritos querem que o mundo se posicione contra Deus. Aí diz, a fim de ajuntá-los para a batalha do dia do Deus Todo-Poderoso. Então isso aqui não está falando de uma guerra convencional do Irã contra Israel ou dos Estados Unidos contra o Irã. Porque fala a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O dia do Deus Todo-Poderoso é o dia do juízo final. É o dia do acerto de contas. E o Apocalipse fala que essa batalha, repito, não é batalha dos Estados Unidos contra a Rússia, contra a China. É uma batalha que você vai ter reinos do mundo tentando batalhar com o próprio Cristo que vem do céu. E essa batalha, de acordo com a Bíblia, terá 2 fases. Quando Jesus vier nas nuvens com poder e grande glória, a Bíblia fala que ele tem na sua boca uma espada para com ela ferir as nações. Ele tem uma espada com ela para ferir as nações. Diz que o exército dos céus o seguem. E todos os casáveis se reúnem para comer carnes de reis, de comandantes, de cavaleiros. Eu estou lendo Apocalipse capítulo 19, verso 18. E vi a besta, os reis da terra, com seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército, que é Jesus. Mais uma tentativa inócua, porque não tem como vencer o poder de Cristo. Então isso me dá a entender que quando Jesus vier nas nuvens com poder e grande glória, aqueles ímpios que rejeitaram a graça vão tentar se reunir para batalhar contra ele, mas vai ser em vão. Porque a Bíblia fala que quando ele descer imediatamente com o poder, aqueles reis vão ser imediatamente mortos. E diz que, olha, 21, os que forem mortos, os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então aqui teve uma primeira fase do Armagedon, quando Jesus volta. Aí, de acordo com a Bíblia, você tem um período de 1000 anos em que Satanás é preso. Depois dos 1000 anos, é que os mortos serão ressuscitados. Depois dos 1000 anos. Diz assim, vou ler para vocês, aqui. Então vi descer do céu, só um minuto que eu vou ler aqui para você. Aqui diz assim, olha, os restantes dos mortos, Apocalipse capítulo 19, verso 5, os restantes, 20, verso 5, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Então, quando Jesus voltar, os ímpios vão tentar arregimentar uma batalha contra ele, mas vai ser em vão, porque ele vai destruir todo mundo. Os salvos que estão mortos vão ressuscitar e encontrar com Jesus. Os ímpios que estiverem vivos vão ser mortos. E os outros ímpios que já estão mortos vão continuar mortos. Mas diz que eles não reviveram até que se completassem 1000 anos. Então, depois de 1000 anos, esses ímpios vão ressuscitar. E a Nova Jerusalém vai descer do céu. E quando ela descer do céu, olha o que diz que vai acontecer. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O número desses é como a areia do mar. Diz que eles vão cercar a cidade santa, porém descerá fogo do céu e vai consumi-los. Aqui, ó, marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada.
porém desceu fogo do céu e os consumiu. Interessante. Rodrigo, mas você não explicou o Monte Meguido, qual seria? Agora vem a parte final da minha explicação. Quando você vai lá para a região de Jezreel, que eu mostrei para você, ali você tem uma planície. E a cidade de Meguido, como eu falei também, era apenas uma colina, e lá você vê o Jezreel, lá ao fundo você tem o Monte Tavor, não é o Monte de Meguido, está muito longe. Você tem o Monte Gilboa lá no fundo também, não pode ser. As montanhas da Galileia também não podem ser. Qual seria, então, o monte que está ali em Meguido? Para responder essa pergunta, eu tenho que te explicar algo da geografia bíblica. Na Bíblia, o acidente geográfico recebe o nome da região onde ele está. Por exemplo, você sabia que o paraíso nunca se chamou Éden? Como assim? Se você ler no Gênesis, fala que Deus plantou um jardim na região do Éden. Na região do Éden. Então, Éden era o nome da região, e na região Deus plantou um jardim, que por estar na região do Éden, recebeu o nome de Jardim do Éden. Mas a região que se chama Éden. Havia um outro monte chamado Monte Horebe, que fica na Península do Sinai. Pelo fato do Monte Horebe ficar na Península do Sinai, ele também recebe o nome de Monte Sinai, embora, a rigor, Sinai é o nome da península, não do monte, o Monte Horebe. O Monte Pisga fica na região do Nebo. Moisés morreu no Monte Pisga, mas alguns versos falam que ele morreu no Monte Nebo. O mar, que a gente chama Mar da Galileia, tem esse nome porque fica na região da Galileia, mas ele também tem o nome de Mar de Tiberíades, porque fica perto da cidade de Tibérias. Você percebeu isso? Então, até tem uma passagem que eu li para vocês aqui de Débora, em Juízes 5, que fala: vieram os reis e lutaram junto às águas de Meguido. Quais são as águas de Meguido? É o rio Quisson e os vários poços de água que faziam-se em Meguido depois da chuva. E são chamados de águas de Meguido, porque ficam na região de Meguido. Então, a montanha de Meguido, não é que Meguido é uma montanha, mas tem que ser uma montanha muito alta, que fica perto da cidade de Meguido. E quando eu vejo assim no mapa, tem várias montanhas ali no vale, você tem o Monte Tavor, Nazaré, Monte Moré, Monte Gilboa, mas nenhum desses montes está perto de Meguido. O monte que está mais perto de Meguido é esse de onde a foto foi tirada. E sabe que monte é esse? O Monte Carmelo. Vou mostrar para vocês uma outra foto dele. O Monte Carmelo. E o que aconteceu no Monte Carmelo no passado? Você conhece essa história. Você teve a batalha de Elias contra os profetas de Baal. E o que Elias pediu a Deus que fizesse? Que descesse fogo do céu para consumir o sacrifício. E os profetas de Baal foram mortos depois disso. Então a batalha de Elias, fazendo o povo decidir se Baal é Deus, siga-o, se o Senhor é Deus, siga-o, é o que está também por detrás da mensagem do Armagedon. Então o Armagedon tem aqui várias passagens do Antigo Testamento. Você tem a libertação dos judeus do cativeiro da Babilônia, quando o rio Eufrates foi desviado pelos persas. Você tem a história de Elias e os profetas de Baal. Você tem as 3 mensagens angélicas. Então isso me dá um pano de fundo para entender que o Armagedon não é uma guerra que eu vou poder olhar na página da UOL, sabe? Ou na Jovem Pan. Ou talvez no jornal, do Wall Street Journal. Não. A Batalha do Armagedon será a última tentativa satânica de colocar os reis do mundo contra Jesus quando ele vier nas nuvens com poder e grande glória. Isso no primeiro momento. E num segundo momento, 1000 anos depois, vai ter a continuidade dessa batalha, quando os ímpios ressuscitam e ele tenta tomar a cidade santa, porém desceu o fogo dos céus, a semelhança do que aconteceu com Elias, e os consumiu. Essa é a batalha do Armagedon. Não é nada que vai acontecer hoje, ali, geograficamente, numa região de Israel, e não tem nada a ver com o moderno Estado de Israel.